pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Brasil Colonial, o nosso podcast de história. Eu sou a Heloíse e hoje a gente vai viajar no tempo para conhecer os momentos mais importantes do Brasil colonial, a Sociedade do Açúcar. Então, bora lá! Bem, durante o período colonial, o Brasil estava submetido ao chamado Pacto Colonial, que determinava a exclusividade comercial com Portugal. Isso significava que a colônia só podia vender seus produtos, algumas matérias-primas, como o pau-brasil, para a metrópole, que era Portugal, e comprar dela todos os artigos manufaturados, como tecidos e ferramentas. O comércio com outros países era proibido, garantindo o monopólio português. Dessa forma, o Brasil fornecia produtos agrícolas e muitos metais preciosos, enquanto Portugal enviava suas manufaturas. A economia colonial brasileira era essencialmente agrária e exportadora, organizada no sistema de plantation, caracterizado por grandes propriedades rurais. Monocultura, que no caso era a plantação de somente uma coisa, e o uso intenso da mão de obra escravizada. Só para deixar claro, plantation para o português, a tradução seria plantação. Bem, o governo geral, com sede em Salvador, administrava a colônia. Mas nas vilas e cidades, a organização local ficava a cargo das câmaras municipais, compostas pelos chamados homens bons, ou seja, brancos, ricos e proprietários. Essas câmaras cuidavam de questões como impostos, abastecimento e julgamentos, mas excluíam pobres, negros, judeus e estrangeiros da participação política. No início, a escravização recaiu muito sobre os povos indígenas, mas com o tempo eles foram substituídos pelos africanos. Isso aconteceu porque a população indígena diminuiu muito mesmo, devido a várias doenças. E as guerras também, além de resistirem ao cativeiro, muitas vezes com o apoio da igreja. Já os africanos possuíam bastante experiência em técnicas agrícolas e o comércio negreiro gerava grandes lucros. Assim, a escravidão africana se tornou a base da produção colonial. Agora veremos um vídeo sobre como os escravos africanos trabalhavam naquela época. Os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil. Algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas.
O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Oi, gente! Voltando ao nosso assunto. Bem, o açúcar foi o principal produto brasileiro durante os séculos XVI e XVII, e sua produção se concentrava nos engenhos. Esses complexos reuniam os canaviais, as casas grandes, as senzalas e as construções destinadas à moagem da cana e à fabricação do açúcar. A produção exigia grandes investimentos em terras, escravizados e equipamentos, e o trabalho era extremamente pesado. Os escravizados participavam de todas as etapas, desde a derrubada da mata e o plantio, até a moagem da cana e o preparo do açúcar. Bem, a derrubada da mata, a mata era muito fechada, então era bem difícil. Eram submetidos à vigilância dos feitores e a castigos muito severos, trabalhando até 18 horas por dia, começando às vezes às 6 da manhã. A sociedade açucareira era hierárquica e marcada por profundas desigualdades. No topo estava o senhor de engenho, figura de enorme prestígio e poder, dono das terras e de vários escravos. A estrutura era patriarcal, com os homens exercendo autoridade absoluta sobre as suas famílias. Agora, abrindo um parêntese sobre esse assunto da sociedade patriarcal, eu irei dividir entre meninos e meninas, como ambos eram tratados, mas era bem diferente. Bem, os meninos. Os pais, eles ensinavam tudo o que eles sabiam de como cuidar das terras. Falava que quando ele morresse, ele quem substituiria o pai e cuidaria e seria dono de tudo que ele tinha. Todos os escravos, todas as plantações, de tudo mesmo. Os meninos eram mandados para escolas, muitas vezes ensinadas por padres, pois a influência católica naquela época foi muito grande. E eles aprendiam algumas coisas, e se casavam aos 14 anos. Agora, já as meninas, elas casavam aos 12 anos, idades que muitas meninas têm hoje em dia. E elas nem podiam escolher seu marido, elas não podiam escolher. Vamos supor, uma menina gostava de um menino daquela época, filho de um senhor. Só que seu pai não era amigo daquele homem. Então o pai não ia escolher ele. Mesmo que a filha amasse ele, o pai ia escolher o filho de outro senhor que era amigo dele. E a menina teria que aceitar e se casar com ele. Porque as mulheres não tinham o direito de escolha naquela época. Então a menina só tinha que aceitar. Embora, em regiões mais pobres, as mulheres muitas vezes assumissem a chefia do lar, como acontece hoje em dia. Muitas mulheres são donas de muitas casas, cuidando de muitos filhos,
sem a ajuda de uma figura masculina dentro de casa. A maior parte da população era formada por escravizados, que representavam cerca de 70% do total. Eles eram mantidos sob rígido controle, sustentado pela violência cotidiana, que é violência todos os dias, e pela aplicação de castigos físicos. Bem, em resumo de tudo, a economia colonial brasileira foi organizada para enriquecer Portugal, baseada no pacto colonial, na monocultura e no trabalho escravo. A produção açucareira tornou-se o eixo central da vida econômica, social e política daquele período, consolidando uma sociedade desigual, autoritária e sustentada pela exploração. E aí, gostou de conhecer mais sobre a sociedade do açúcar no Brasil colonial? Se sim, compartilhe esse episódio e continue acompanhando o nosso Pod Brasil Colonial, o nosso podcast de história. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!